Alô, alô, e aí? Vamos para mais um vídeo aí, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, né, vai concluir os desafios da aula passada e vai falar um pouco sobre os controllers, né, e passar outros desafios. Mas primeiro, né, vamos para os desafios da aula passada, que era criar os services, né? Então vamos lá. Eu vou para a tela do VS Code agora. A gente já tinha criado, né, na última aula, o service do... Opa, calma aí. O service do usuário, né? Então hoje a gente vai criar os outros, que é o de receita e o de ingrediente, né? Então vamos lá. Primeiramente, a gente já está aqui na... A gente está aqui na tela do usuário service, né? Para criar o arquivo e ele já vir para o mesmo lugar. Eu vou criar já os dois, então é receita service, né? E ingrediente service. Com isso a gente tem os dois criados aqui. Vamos agora primeiro por receita, né? Vou deixar até aqui os dois lado a lado pra gente poder visualizar, e algumas coisas são parecidas, né? Então a gente vai só se usando de referência. Auto Irish aqui, né? Private, não, no caso aqui é receita service, não, receita repository. Aí a gente vai ter um transactional que a gente vai pegar. Isso aqui eu vou deixar bem parecido, né? Eu só vou copiar e colar e vou alterar o que tiver que alterar. Isso aqui vai ser receita. Isso aqui também vai ser receita. Isso aqui vai ser receita. E com isso a gente tem aqui o nosso create, né? Agora a gente vai pro Find by ID. O Find by ID ele é bem parecido também, então vou só vir aqui acertando. Não. Receita. Com isso a gente já tem aqui o Find by ID. Agora o update. O update ele é um pouco mais complexo, né? Não é complexo, ele tem mais coisa. Tanto que eu já deixei ele aqui salvo. A gente vai ter o nosso update, né? É a mesma lógica disso aqui, só que a diferença, né? Tá, isso aqui também é igual. Só que a diferença é que, como a receita a gente vai alterar um pouco mais de propriedades, então ele vai ter um pouco mais de linhas também. Agora a gente vai pro delete, public void delete. No caso vai ser um delete by id mesmo. Vou seguir a mesma linha. Isso aqui, na verdade, acho que dá pra usar basicamente a mesma coisa. Só mudar o usuário repository, né? Então peguei aqui na minha colinha. Mas ele é bem parecido, só muda o repositório que você vai usar, né? Beleza, agora a gente vai pro ingrediente, né? Deixa eu jogar ele aqui. A lógica também é a mesma, a gente vai aqui transaction. Vocês podem ver que muita coisa ela acaba sendo um código parecido, né? Porque são coisas que vão fazer são funções parecidas, só que para modelos diferentes, classes diferentes. O que vai variar são esses detalhes, né? A não ser que você queira fazer alguma coisa diferente, né? Eu, no caso, estou fazendo nosso simples só para explicar como que faz de uma forma geral. Mas eu recomendo que quando você estiver fazendo, você pegue aí para fazer fazer alguma função diferente do que eu tô fazendo, entende? Ingrediente. Aí, beleza. Agora a gente vai pro Find By, né? Mesmo esquema, beleza. Esse aqui eu também. Esse aqui vai ser um pouco mais simples, né? Do que o de receita, mas ele ainda tem mais coisa, ó. Né, porque ele tem o nome, quantidade e unidade. Né? Se vier aqui em ingrediente, nome, quantidade e unidade. Então são coisas que eu vou permitir atualizar, né? E por final, o nosso delete by id, que
também tá aqui na minha colinha. É a mesma coisa, mesmo esquema. É isso. A gente termina aqui então os services. Vou até fazer o commit com vocês aqui. Fit, non, sparkles, add services, adiciona service de ingrediente do service da receita. Aqui, sync changes. E foi, beleza. Terminamos por aqui na parte do VS Code. Opa, a tela ficou preta, foi mal. Agora a gente vai pro Notion, né? Caso tenha que atualizar o Notion. Aí. Aqui tá minha colinha, né? Daqui que eu tinha feito, que eu já tinha feito código pra, né, não fazer ao vivo, né? Enfim. Então com isso a gente já fez aqui o service. Concluiu os desafios da aula passada. Então agora a gente vai falar um pouco sobre os controllers. Então essa parte aqui a gente vai, né, explicar o que são os controllers. É um negócio bem simples falar pra vocês, não é nada complexo. Mas vamos lá. O controller, numa REST API, né, que é o que a gente está fazendo, principalmente construído em Spring Boot, é ele que vai receber e interpretar todas as requisições HTTP. Então, quando o usuário fizer um GET, um POST, um PUT, um DELETE, né, que são as ações aqui, é o controller que vai receber essa requisição HTTP. Então, ele vai ser o intermediador entre o cliente, entre o nosso usuário, né, entre a aplicação cliente e o nosso back-end. É ele que vai receber todas as requisições. Funções em si. Ele não é ele que controla, ele não tem os métodos, ele usa o service para poder realizar essas funções. Tanto que vocês veem o service e o repository. No caso, isso aqui é o service, né? Mas o service ele usa o repository, né? Então é tipo, a gente cria o repository, o service usa o repository e o nosso controller usa o service. Então, por isso que eu disse que aqui podem ter mais funções. Às vezes a sua API vai fornecer mais coisas ao invés de só um CRUDzinho básico. Eu estou ensinando o CRUDzinho básico porque a partir disso você consegue deixar um pouco mais complexo e ir para funções mais detalhadas, entendeu? Enfim, o controller é basicamente para isso. Então, quando você for lá e mandar um, sei lá, google.com/search igual a, sei lá, batata, né? Isso aqui é uma requisição de GET, né? O Google entende como um GET. Aí não tô dizendo que é um controller, tá? Mas um controller receberia esse GET e ele saberia o que vai fazer, entendeu? Enfim, beleza. Com isso entendido, a gente sabe que é um controller, a gente entendeu isso. Ele é usado para manipular esses eventos, esses métodos, né? Que é o get, o post, o put e o delete, né? O get para recuperar dados, o post para criar novos dados, o put para atualizar e o delete para remover. Que é o que a gente fez no nosso CRUD. Enfim, outra coisa que é aqui que eles tratam as requisições, né? Então os URLs todos. Também é ele que retorna as respostas HTTP. Então quando você vê lá na sua página, sei lá, você abre uma página do Facebook e se depara com uma tela 404, poderia ser um controller realizando isso, entende? É a mesma lógica. Pode não ser um controller do jeito que a gente vê em Java, porque provavelmente não usam Java, mas pode entender que o controller ele faz isso, ele entende o que aconteceu e ele retorna a resposta certa. Isso, se você fizer isso, né? Se você ignorar o tratamento de erro, eu vou ensinar o tratamento de erro, mas se você ignorar, ele não vai retornar direito. Ele vai retornar um erro desconhecido. Enfim. Agora um exemplo de como que o controller é feito. Aqui eu tenho. Aqui a gente tem uma classe usuário controller, né? Para você usar o REST, pra ele ser um controller, você tem que colocar essas duas coisinhas. Você pode ignorar essa, mas aí eu não recomendo, que aí. Porque o que acontece? Lembra que eu dei o exemplo do google.com? Aí você pode só fazer, se você não colocar isso aqui, é como se você colocasse o comando direto na barra inicial. Mas você pode fazer um Google, aí sei lá, Google Images. Aí aqui você faz a sua pesquisa, ou então seu put, sei lá, put, tal, entendeu? Isso aqui é para você separar em
em grupos de comandos, entendeu? Para não ficar tudo junto, não ficar tudo na barra inicial. Aí para isso, você usa o REST Controller só para dizer que aquilo ali, pro Spring, que aquela classe é um REST Controller, e o Request Mapping para definir essa barra, né? Então, como eu coloquei barra images, você vai e coloca barra usuários aqui, que aí toda vez que você for entrar no site lá e colocar barra usuários, você vai poder usar os comandos daqui, entende? Aí aqui eu chamo o service, né, o usuário service, já tem o auto-average, que é o padrão, a gente já viu ali no service, né? Então, e aqui a gente tem o nosso a primeira configuração de uma dessas requisições, que no caso é um post, né, que está criando um usuário. Isso aqui é o processo de criar um novo usuário. Você vai ter aqui o request body, que é o que vai vir no corpo da sua requisição. Então, quando eu falei ali, ó, por exemplo, busca, sei lá, search igual a tal. Esse search igual a tal, sei lá, 123, esse search igual a 123, vai ser o que vai vir no nosso request body, entende? Então, quando você tiver pegando algum dado, o usuário estiver imputando algum dado para você no sua API, você vai usar o request body para poder acessar esse dado. No caso, a gente já sabe que ele vai vir. Eu estou configurando, setando que o request vai vir no formato de uma entidade usuário, entende? Então aqui a gente tem usuário novos, usuário service. Aí eu vou pegar esse usuário aqui, né? E vou usar o service para fazer um create e criar esse usuário. E vou retornar uma response entity.ok. Quer dizer que deu tudo certo, ok, beleza. Você pode retornar uma response entity com o número que você quiser, mas um ok já tá tranquilo. E com isso o tipo de resposta também vai ser response entity entre maior e menor. Eu ia falar colchetes, mas não é colchetes. O tipo da classe que você vai retornar, né? No caso, vai retornar como JSON. Enfim, eu acho que esse aqui é o basicão. Dá pra entender mais ou menos como funciona. Então, para dizer que para o Spring entender que é um controller, você precisa disso aqui para você configurar uma barra, né, um prefixo para os seus comandos. É isso aqui. Aí você importa o seu service, porque ele que vai ter as funções que você vai utilizar. Se você quiser colocar direto no controller, você pode, tá? Não é proibido. Mas é uma boa prática você usar o service. Usar o usuário service ali e deixar os métodos separados. Não deixar tudo no mesmo lugar. Aí você pode fazer um post mapping, você pode fazer um get mapping, você pode fazer um putting mapping, um delete mapping. Isso aqui eu vou deixar como tarefinha para vocês pesquisarem, né? Porque, vamos lá, o desafio tá aqui, né? Que é construir o controller, mas eu vou voltar pro Obsidian, né? Eu gosto de ficar aqui no Obsidian para ter uma visualização melhor. Enfim, a gente concluiu os desafios. Tá feito aqui. Tá de verdinho. A gente explicou os controllers. Pintar de verdinho também. E os desafios, né? Que no caso é construir o controller das rotas do usuário. Tenha em mente que a gente está fazendo um CRUD. Então a gente só tem 4 rotas. É o post, o post, né, que é para criar, o get, que é para ler, o update, que é para atualizar, que no caso você vai usar put mapping, que é PUT, e o delete. Você vai ter esses 4 métodos no seu controller. Então, tenha em mente isso. No caso dos desafios, eu vou deixar em verde porque a gente não terminou eles. Enfim, com isso dito, a gente terminou a aula de hoje. Fica aí o desafio para vocês de revisarem ali, dar uma pesquisada nos métodos, aqueles métodos todos aqui, ó. Vou voltar pro nosso Notion. Eles vêm, né, esse request controller aqui. Provavelmente ele vem desse Spring Framework HTTP, coisa do tipo. Provavelmente vem disso aqui, né? Ou disso aqui. Vem disso aqui, ó. Esses dois aqui. Aí vocês podem pesquisar. O que vocês vão ter que fazer é criar uma função, né? Todas elas vão ter um response entity. Às vezes pode ser um void aqui, às vezes pode ser uma classe. E pesquisar, né, qual que é o mapping certo que vocês vão fazer. No mais, não vai fugir disso aqui. O request body para receber um valor. Talvez tenha um path variable, né? Também recomendo pesquisarem o que é path variable. Se vocês não conseguirem, o que vocês não conseguirem, pode deixar aqui na próxima aula a gente explica. Mas no geral é isso.
fica aí o desafio para vocês para a próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Falou!